Muito boa tarde, senhoras e senhores. Começando agora o programa da Defenda PM, Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo em Defesa da Polícia Militar, ao vivo aqui pela TV Osasco. E hoje a entrevistada é a Tenente Coronel Carla Basson, candidata a vice-governadora do Estado de São Paulo, na chapa do candidato Paulo Scaff. Sejam bem-vindos. O programa de hoje é quase que inteiramente dedicado ao assunto eleições. Você vai ver agora um vídeo da Defenda que chama a atenção para a importância do voto neste domingo. Governantes, partidos e a própria sociedade estão nos dando valor e importância. Nessa eleição de 2018, temos 145 PMs candidatos. Agora, reflita. Somos mais de 170 mil PMs na ativa, reserva e pensionistas. Se multiplicar cada PM por 10 votos, família e amigos, somamos 1.700.000 votos. E se nos unirmos, temos condições de eleger 6 deputados estaduais, 4 deputados federais, 1 senador, mas como há muitos candidatos, os votos podem pulverizar. Policial militar, analise seu voto. Ele precisa ser um voto útil. Pesquise os candidatos que apoiem as pautas da Polícia Militar. Os partidos que têm mais potencial pelo coeficiente eleitoral. Pesquise os candidatos que têm mais potencial de serem eleitos e tenham chance real de nos representar. Policial, seja consciente e vote em quem te valoriza. Portanto, não vote em branco nem anule o seu voto. Por um Brasil melhor, mais seguro e livre de corrupção. E uma polícia mais valorizada e mais reconhecida por todos. Defenda a PM. Juntos, somos mais fortes. Agora então vamos à entrevista com a Tenente Coronel Carla Basson, candidata a vice-governadora do Estado de São Paulo, na chapa do candidato Paulo Scaff. Como era praticamente impossível trazer a candidata até a TV Osasco para fazer uma entrevista ao vivo, o coronel Ernesto Puglia Neto, secretário executivo da Defenda, foi até o escritório dela na semana passada, na sexta-feira. Veja como foi a conversa. Carla, eu te conheço já há um bom tempo, é uma satisfação mais uma vez estar com você. E eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos telespectadores, para aqueles que nos acompanham, inclusive pela internet. Quem é Carla? Boa tarde a todos, Defenda a PM, obrigada pela oportunidade, Coronel Ernesto, a todos. Estou na Polícia Militar desde 1991, tenho o meu pai, que é subtenente da PM, já está reformado, já tem... Quando eu entrei, acho que na instituição ele estava saindo, foi mais ou menos isso aí, aliás, quando eu me formei, em 93. O meu irmão, ele é da Polícia Civil, ele é investigador. E tem que falar do outro irmão que é... Ele fala que ele é normal, que ele não é polícia, né? Ele é comerciante lá em Jundiaí. Venho de uma família... Tem um filho maravilhoso também, o Enzo, que tem 19 anos. Venho de uma família de muita luta, né? Meu pai, ele entrou na então Força Pública, em 64.
acompanhou toda a mudança que a Polícia Militar teve, né, com o nome, né, Polícia Militar, porque traz toda uma história, né, a gente sabe o quanto a Polícia Militar ela contribuiu com a história do nosso estado de São Paulo, com a história do nosso Brasil. E em 70 ele acabou atuando, fazendo parte, na verdade, de um dos primeiros células, né, dos primeiros pelotões da Rota. Depois, naquela época, eles trabalhavam também em outros segmentos, ele prestou alguns serviços pela Polícia Militar, eu não sei como, né, era desenhado dessa forma, mas pela Polícia Militar, na Polícia Civil e também no Exército. Então, meu pai, ele foi nas várias frentes aí, mas o coração sempre com a instituição, né? Você pode dizer que foi por ele que você entrou na polícia? Foi por essa influência? Olha, a gente sabe que em casa, né, os valores que pai e mãe trazem pra gente, eles são fundamentais. E esses valores, essa semente aí de sempre contribuir com o próximo, na sociedade, de fazer a diferença, são deles, sim. Da minha mãe, mas do meu pai também, que foi uma pessoa que eu olho com uma grande admiração sempre, desde sempre. E como é que foi esse desafio de entrar na polícia sendo mulher? Então, eu trabalhava, assim, vou contar lá do início, né? Eu nasci em São Paulo, fui para Jundiaí com 1 ano e pouco, estudei no SESI, né, do antigo pré à 8ª série. Depois eu fui para colégio público, passei na Unicamp e passei na academia. Mas assim, a escolha pela academia, ela se fez numa das divulgações do Barro Branco, com a turma de 89. Eu tenho um amigo até hoje lá de Jundiaí, né? Ele mais um grupo de cadetes à época. Todo bonitinho, todo uniformizado. Mas o que me chamou a atenção não foi nem a questão desse aspecto, foi o quanto ele falava, o que a Polícia Militar fazia, né? E o quanto a gente teria um estudo diferenciado para poder se preparar e servir à sociedade paulista. E falou que naquele ano era o primeiro ano que tinham mulheres na academia. E eu queria perguntar, ele pulava, desconversava. Até que eu falei no final para ele, eu falei assim, poxa, por que você não me fala, né? Eu estou fazendo alguns questionamentos, você só responde para os meninos. Ele falou assim, ó, porque, olha, é assim, ó, porque a academia é um lugar novo para mulher, não acho que vai encaixar muito, que vai dar certo isso. Bom, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu cheguei em casa e falei, pai, o senhor já ouviu falar da Academia de Polícia Militar do Barro Branco? Ele falou assim, da polícia, você sabe, né? Que nem o papai e tudo mais. Eu falei, então, eu vou prestar porque eles falaram dos valores, do que a gente pode contribuir para a sociedade, eu acredito nisso. Eu falei, eu vou prestar. E aí foi, né? Prestei na 2ª turma, fiquei por 2 vagas. Aí tinha acabado comecei a fazer uma faculdade até, mas eu tinha 17 anos. Falei, não, pai, eu voltei e falei assim, aguenta as pontas, segura o reggae em casa um pouquinho, paga mais um tempo de cursinho pra mim que eu quero, é a academia que eu quero, eu vou. E entrei na 3ª turma de mulheres da academia. Você se formou em 93? 93, a gente teve redução de curso nesse ano, foram 2 turmas, uma saiu em agosto e a minha turma saiu em dezembro. E você veio pro interior? Não, eu trabalhei em São Paulo, nós tínhamos... As mulheres, né, tinham poucas opções naquele ano, porque ainda estava meio restrito a atuação da mulher na polícia. Então nós tínhamos o policiamento feminino ou o policiamento de trânsito. Eu optei pelo policiamento de trânsito, fiquei na capital, trabalhei no 400, Zona Norte, Zona Leste, né? Metade de São Paulo. Metade de São Paulo, E depois eu comecei a fazer faculdade em Guarulhos, a FIG, né? E depois eu acabei transferindo, consegui a transferência para Jundiaí, que minha família estava lá, né? Tinha todo o suporte. E transferi a faculdade também, onde eu terminei, em Jundiaí. O que você pode falar dessa mudança que você acompanhou? Você foi uma das pessoas que acompanhou mais de perto essa mudança do cenário para a mulher dentro da Polícia Militar. Como é que isso mostra o empoderamento que você teve, esse empoderamento? Todas nós ali, né? Eu falo assim, de uma maneira geral, a carreira que nós abraçamos, o ideal que nós abraçamos, ele é diferente de qualquer outra área, né? Você tem que ter
aquela sensibilidade maior, você tem que ter uma garra, uma determinação, porque fala assim de preconceito. Eu acho que preconceito se tem com o policial, né? Sim. Porque nós estamos aonde ninguém quer estar, a gente atende às mazelas da sociedade, aonde tem esse déficit na sociedade reflete, é a polícia que está presente. A segurança pública ela é muito sentida nesse contexto. Na época, né, até recentemente, tínhamos uma porcentagem. A mulher ela é em torno de 10% só do efetivo e de oficiais menos ainda, né? Então foi realmente uma transformação, inclusive até para o uso de arma pelas mulheres. Eu peguei já nesse processo já alterado, né, a mulher utilizando as armas, mas eu lembro que tinha uma época, o pessoal comentava, que nem a arma se utilizava na rua, né? Exatamente. Então era um policiamento meio estranho, meio diferente, né? Com o efetivo feminino. E, de fato, houve essa transformação, houve a ocupação na sociedade, dentro da polícia também, nessa questão dos comandos, né, efetivos, coronéis, né, aumentou até o número de coronéis na instituição e as mulheres foram ocupando espaço. À medida que foram sendo formadas pela academia, né, cada uma foi ocupando o seu espaço. E você comandou vários níveis da Polícia Militar. Sim. Como foi essa experiência? Eu sempre atuei na área operacional, sempre. Quando eu saí da academia, trabalhei no trânsito, mas no interior você acaba fazendo de tudo, né? De um comandante de força tática ao comando de força patrulha, que é aquele que atua diretamente, né, com a comunidade no atendimento 190. Comandei companhia, uma década, e sempre com a comunidade, sempre com essa interface, essa ligação maior com a sociedade. Reunindo, trabalhando em consegue, sabendo de fato das demandas da sociedade para poder fazer o planejamento, né, da instituição voltada para atender essa demanda. Então, foi uma experiência muito, muito bacana. Estou aí como major também, coordenador operacional, subcomandante, tudo que o batalhão tem, né? E, recentemente, aí no comando de 3 unidades. Eu comandei como tenente-coronel, o 35º Batalhão de Polícia Militar do Interior em Campinas. Que pega uma parte substancial de Campinas, Sim, né? é 1/3 de Campinas, mais Valinhos e Vinhedo. Recentemente, né, em dezembro, eu fui para o 49º, que foi um batalhão que eu ajudei a fundar lá atrás, né? Quando dividiu o então 11º, né? Então, eu fiquei com metade de Jundiaí, mais Campo Limpo, Várzea, Paulista, Jarinu, Louveira, Itatiba e Morungaba. E depois, em maio, recentemente, eu fui para o 11º, que foi aquele batalhão que, quando eu saí lá de São Paulo, eu fui lotada, que é o 11º BPMI, que fica em Jundiaí, que é o vetor oeste de Jundiaí, mais Itupeva e Cabreúva. Então, são cidades de uma área do estado de São Paulo bastante significativa. É uma área que a gente considera quase como uma extensão, está quase que unindo já, né? São Paulo, o município de São Paulo, a grande São Paulo está se juntando à grande Campinas, a Campinas e todas as... E Jundiaí fica no meio, né? É o portal do interior, a gente fala. Jundiaí, na verdade, é uma passagem, né? Sim. É uma zona extremamente complicada para se trabalhar nesse local. Sim, a gente costuma dizer, né, na análise ali, que é o portal do interior, Jundiaí. Ele liga a grande São Paulo, faz limite ali com, pelo menos, Campo Limpo, Várzea, que a gente considera o lado de Jundiaí. Ele faz aí contato ele tem ligação com Franco da Rocha, Morato, todas essas áreas, né? E o crime, ele migra, e é passagem, realmente. É isso que foi dito, ele é o caminho. Nós sabemos aí a rota, né, que acontece, e não só a questão das cidades, né? A gente vê muito na questão do roubo de carga, que liga toda essa região. Ela é uma região muito forte nesse sentido. Anhanguera, Bandeirantes, Dom Pedro. Dom Pedro, exatamente. Então, toda essa região ela é muito forte nesse sentido. Mas hoje nós temos lá o comandante Coronel Tofanelli, Tenente Coronel Tofanelli, que está no 4º BPRV. Em Jundiaí também tem o Tenente Coronel Eli, que está lá, bombeiro. Então, é uma força muito forte
da região ali, Tenente Coronel Yasui, que está no 49. Então, o pessoal está bem dedicado aí para poder atuar nas várias frentes ali da região. Isso é importante. Eu acho que o nosso telespectador sabe muito bem da importância que tem um comandante para fazer as coisas acontecerem na sua área, né? A gente tem falado muito, trouxemos muitas pessoas no programa da Defenda para falar um pouco sobre as suas experiências de comando. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência de comando nesses 3 batalhões aí. Olha, foi maravilhoso. E cada unidade é de uma forma, acontece de uma forma. Fiquei mais tempo em Campinas. Era uma unidade que não tinha sede, ou melhor, tinha uma sede dentro do Comando de Policiamento do Interior 2, mas ela não atendia às necessidades da tropa e nem da sociedade, né? A gente tinha questão estrutural, que tinha problema, bom, enfim, nós fomos atrás, a gente conseguiu a locação de um prédio, e depois de 13 locais que a gente foi, teve um que foi muito bacana, eu falo que é o batalhão mais lindo da Polícia Militar, porque ele tem a questão da acessibilidade, ele é bem localizado, tem conforto para os nossos policiais, tem o ar-condicionado em todas as seções, tem alojamento digno, banheiro, tem um refeitório, que é o que todo policial precisa, né? São as mínimas condições para você poder trabalhar, servir a sociedade. Então, nesse sentido, foi uma conquista de todo efetivo. Fizemos várias operações também ali em Campinas, sempre com resultado muito bom, né? Lembrando que Campinas ela é um polo de grande valor econômico e por isso desperta a ação da criminalidade, né? Tá lá o nosso coronel Ricardo, que muito bem comanda a região, conduz o trabalho ali de uma maneira brilhante, junto com os comandantes de área ali também, dos batalhões. Ali surgiu o primeiro BAEP, né? Ali, exatamente, foi do 35. Do 35. O 35 ele foi criado, né? Foi criado o primeiro BAEP com base, com sede, né? Aonde era o 35. Por isso que nós não tínhamos a sede adequada, né? Que tinha ido para o CPI 2. E realmente é um exemplo, né? A atuação do BAEP ela é extraordinária, pontual, mas assim, ela faz um trabalho magnífico para toda a região ali. Tem feito várias prisões em apoio, né, ao Ministério Público e ações efetivas de polícia. Ela tem tido esse resultado maravilhoso. Você falou das condições dos policiais, né? A Defenda tem uma série de pautas, e você é uma das pioneiras da Defenda, né? Sim. Eu preciso terminar dos outros batalhões, senão vai ficar verdade. ciumeira. Aí tem o 49, que a gente ajudou a fundar, que precisa também de uma estrutura bacana, e tem, porque tem muita gente que precisa, depende dessa estrutura, muitas vezes viaja, né? E lá passei o comando para o Tenente Coronel Yasui. Ali a gente conseguiu fazer muita coisa, porque era um curto período, mas assim, o mínimo que eu falo, a questão de segurança, a gente conseguiu pelo menos blindar o serviço de dia ali, e fora as operações que foram feitas. E o 11º mal deu tempo, eu tinha tanto plano para poder, né, dar prosseguimento, mas tenho certeza que isso tá trilhando e está acontecendo pelo batalhão também. São unidades que eu tenho um grande carinho. Então, vamos voltar. Vamos voltar nas condições dos policiais militares. Você é uma defensora, a gente chama assim os nossos associados, né? Há muito tempo. Sim, sou. Você lutou bastante, a gente sabe do seu engajamento. Sou associada, inclusive, do Defenda. Associada do Defenda, você lutou bastante. E eu queria que você falasse um pouquinho, nós temos uma demanda muito clara, que é a questão do termo circunstanciado. Da polícia poder fazer. Como é que você, com a sua experiência operacional, como é que você enxerga essa possibilidade? Eu vejo que a polícia hoje, nós temos que trabalhar naquilo que a população, a comunidade, ela anseia. O que nós precisamos efetivamente? É de polícia na rua, né? Eu entendo que cada polícia tem que fazer o seu papel e desburocratizar. No caso do termo, ele vem a corroborar nesse sentido, porque a polícia militar ela consegue fazer muito bem, ela dá celeridade, né, a esse processo todo e libera a polícia civil para fazer também a parte dela, que é a investigação, que hoje nós precisamos correr atrás para dar essa resposta para a sociedade. À medida que a gente consegue esclarecer mais os crimes, a sensação de segurança ela está mais consolidada também. Ela é uma das vertentes, né,
não só a presença do policial, mas essa resposta dada depois, no pós-delito, ele é importantíssimo. Então, fortalece de uma maneira muito grande a ação das polícias até, eu entendo. Porque a gente está numa luta já, você como comandante de batalhão já participou dessa luta, a gente conseguir, tratamos isso aqui várias vezes no programa da Defenda, para conseguir que a polícia efetivamente possa fazer o termo circunstanciado, e é um anseio nosso que eu acredito que a gente vai conseguir, num período curto de tempo, fazer isso acontecer efetivamente dentro de toda a polícia. Um outro ponto que eu acho importante a gente falar é da valorização do policial militar. Importantíssimo. A ação do nosso policial militar, a atividade policial militar, ela é diferenciada das demais, né? Então, entendo que estamos, né, numa condição assim que necessita de uma atenção grande na questão da valorização, e valorização não é apenas um aspecto, quem fala valorização entende apenas um quesito, né? A questão salarial ela é importantíssima, a questão de equipamentos é importantíssima, é inadmissível que hoje as nossas viaturas elas ainda sejam da maneira que são, sem uma blindagem, sem uma segurança efetiva para esse policial. A questão do armamento, entendo também como relevantíssimo, né? Tivemos vários problemas com os armamentos atuais. Exatamente. Né? Foram compradas recentemente 5 mil Glocks, né? Mas nós somos mais de 80 mil homens e mulheres, então o atendimento lá, o 190, ele é tão importante quanto quem dá um respaldo em ações mais graves, ocorrências mais graves. A gente tem que olhar para os nossos homens de uma maneira justa, de uma maneira igual. E a proteção, o colete também, né? Hoje não temos colete suficiente para todo mundo. Óbvio, tem toda uma reposição, vai acontecer, creio, né? Mas assim, é inconcebível, como já aconteceu tempos atrás, aí que você assuma o serviço e esse colete ele seja coletivo, né? Ele seja para servir os demais também. Às vezes você pega uma ocorrência, quem é de rua sabe, às vezes você vai pular um muro, entrou num esgoto, fica assim, anti-higiênico você passar esse colete pro seguinte, né? O respeito que você tem que ter com o profissional. Somos todos aí, é óbvio que somos abnegados, né? Estamos vindo da sociedade, em prol da sociedade, mas assim, as mínimas questões em termos de respeito, né? A gente tem de segurança, melhor dizendo, higiene, a gente tem que ter. E o respeito, dignidade, né? Exatamente, a gente defende tanto, né? Nós somos aí signatários de convenções internacionais no tocante aí direitos humanos, estamos compromissados com a vida, com a integridade física, a dignidade da pessoa humana, mas tem que ser para nós também, né? O respeito ele vai aqui, ele começa em casa para a gente poder fazer para a sociedade. Eu queria fazer uma pergunta, porque a sua vida deu uma guinada, né? Como é que surgiu esse fato? Então, foi justamente como comandante de batalhão. Eu defendendo os valores que eu acredito na instituição. Eu tive a oportunidade de conhecer numa inauguração do SESI, né? E falar dos meus anseios como policial, nem como comandante, a visão que eu tinha como cidadã e policial. E esse contato, ele propiciou um convite que veio a mudar a minha vida e que pode até mudar de uma maneira respeitosa a ação e a presença da Polícia Militar no estado de São Paulo. É assim que eu acredito. E tem que falar também da presença da própria mulher, né? Porque não é só... Eu acho que esse ponto é um ponto fundamental para a gente tocar. Porque a gente fala muito em respeito. Na polícia, eu enxergo que houve um amadurecimento, como nós falamos. Sim. E esse amadurecimento do papel da mulher tem que extrapolar, tem que ser para toda a sociedade. Com certeza. A mulher hoje, ela é 51% da população, né? E nós verificamos aí ainda alguma timidez em algumas áreas, mas a mulher ela tem que se colocar a postos, tem que fazer o papel dela, exercitar, né? Muitas são chefes de família hoje, né? Então, ela detém esse, por meio desse empoderamento, né? Essa condição
de mudar a história, né, na profissão, na polícia, aonde quer que ela atue. Como nós estamos chegando no final aqui do nosso tempo, eu queria fazer mais uma última perguntinha, que é relacionado à sua expectativa para a Polícia Militar. O que você espera, o que você vislumbra para a polícia, no cenário que for? Que ela seja reconhecida, respeitada, devidamente valorizada, estando no lugar na sociedade em que ela tem que estar. Portando aí os nossos profissionais que são os verdadeiros heróis, porque nós vivemos uma guerra e que, de fato, ainda a valorização do nosso homem, da nossa mulher, não é o mais adequado. Assim, eu vejo que há muito a resgatar para que a gente apresente, de fato, para a sociedade e seja reconhecido e legitimado, né? Porque, assim, nós atuamos, mas ainda é muito aquém perto da grandeza da Polícia Militar. Você entende que o cenário futuro é um cenário positivo para a Polícia Militar? Eu entendo que nós temos um cenário de muita luta, não será fácil, mas como bom guerreiro a gente não esmorece nunca, né? Então nós vamos em frente. Nunca foi fácil para a Polícia Militar, sempre foi, né? Luta, conquista, passo a passo, e é assim que eu acredito também na história e vejo os próximos passos da Polícia Militar. Nós teremos vitórias, mas virão após muitas lutas e determinações aí de conquista dia a dia do que a gente tem dos obstáculos a serem vencidos. Bom, eu acho que a gente conseguiu fazer uma apresentação dentro do pouco tempo que nós temos. A gente sempre tem muito pouco tempo aqui nesse programa. A gente espera, já está convidada para retornar. Obrigada. Depois e falar um pouco mais sobre todos esses anseios. A gente gostaria de informar efetivamente a você, eleitor, você que está nos acompanhando. Nós trouxemos diversas pessoas aqui, de diversas posições dentro da sociedade, para que pudessem efetivamente falar um pouco sobre aquilo que a Polícia Militar tem. Eu acho que a Polícia Militar é um verdadeiro esteio da sociedade, né? Sem dúvida. Eu costumo dizer que o policial, ele é aquela barreira entre a paz social e o caos social. Você tirou essa barreira, vira Então ele tem que estar firme e forte no ideal dele, porque ele é esse limitador aí. Bom, muito obrigado nesse turbilhão de eventos que você está participando. Eu que agradeço. Poder nos receber aqui. Eu espero que você, nosso telespectador, nosso participante da internet, pode mandar suas perguntas, não tem problema. Foi gravado, mas a gente repassa as perguntas para a Tenente Coronel Carla e ela vai responder depois e vai passar para vocês. Muito obrigado. Eu devolvo lá para o Silvio no estúdio. Agora, com a palavra, o Coronel da Polícia Militar de Santa Catarina, Marlon Jorge Entesa, presidente da FENEME, a Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais. Neste momento que se aproxima o pleito eleitoral de 2018, gostaria de conclamar a todos a votarem nos candidatos militares e fazer campanha para eles. Temos candidatos em todas as unidades da Federação e também no Distrito Federal. É importantíssimo que aumentemos as nossas bancadas para participar do Estado Democrático de Direito. Isto é democracia e é importante para que a gente consiga confirmar direitos que nós já conquistamos, reconquistar alguns direitos perdidos e enfrentar as ameaças que se aproximam nos próximos anos a nossas instituições e todos os seus integrantes. Isto é muito importante. Votemos nos militares e vamos à luta e muito obrigado a todos. A Defenda PM faz um agradecimento muito especial à direção e a todos os funcionários da TV Osasco que não pouparam esforços para que a entrevista com a Coronel Carla Basson pudesse ser realizada no escritório dela na semana passada. Domingo agora é dia de eleição, vote consciente, vote nos candidatos da Polícia Militar. Tenham todos uma boa tarde, um ótimo final de semana e até quinta-feira que vem, já com o resultado das eleições. Boa tarde.